No meu relógio já são 10h25, então eu gostaria de dar início a essa aula da Escola Bíblica Dominical. Dessa vez vamos falar sobre as perguntas 3 e 4 do Catecismo Maior de Westminster. Antes disso, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, louvado seja o teu santo nome. Queremos, ó Pai, glorificar a Ti e a Ti somente, porque só Tu és digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração. Adoração é essa que deve ser em espírito e em verdade. Abençoa-nos, portanto, ó Pai, abençoa essa reunião, essa escola, que Tu se faça presente em cada lar das pessoas que aqui se encontram, que possamos, ó Pai, aprender mais e mais de Ti, mas que não somente isso, que possamos vir a pôr em prática tudo aquilo que viemos aprender de Ti. Queremos que Tu abençoe a Tua igreja, mesmo nesses momentos de pandemia, sabemos que Tu és o Deus Todo-Poderoso. Abençoa-nos, sê com a Tua igreja, é o que nós te rogamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, amém, irmãos. Então, como eu tinha falado inicialmente, vamos tratar hoje de duas perguntas. A pergunta 3 e a pergunta 4, porque elas estão relacionadas. A pergunta 3 é o que é a palavra de Deus? E a pergunta 4 é como se demonstra que as Escrituras são verdadeiramente a palavra de Deus. Ah, Então, esse estudo ele é baseado no no livro Catecismo de Westminster, comentado, de Johannes Gerhardus Voss, e também baseado no comentário do Catecismo de Westminster, feito pela Igreja Presbiteriana da Aliança, lá em Limeira. A pergunta número 3, ela nos questiona: o que é a palavra de Deus? Então, o interessante é que o catecismo ele coloca a pergunta, mas ele também coloca a resposta. E, além disso, ele também coloca a base bíblica para essa resposta. Então, o que é a palavra de Deus? De acordo com o Catecismo Maior de Westminster, a palavra de Deus, a resposta à pergunta o que é a palavra de Deus está aqui. As Escrituras Sagradas, o Velho e o Novo Testamento são a palavra de Deus, a única regra de fé e prática. Interessante que nessa resposta fica bem claro que as Escrituras Sagradas ela é composta tanto pelo Velho como pelo Novo Testamento. Então, as duas coisas, os dois testamentos fazem parte das Escrituras Sagradas. E, portanto, os dois testamentos são a palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e de prática. Vamos ver agora mais detalhadamente qual é a base que os teólogos tiveram para dar essa resposta a respeito da palavra de Deus. Bom, a primeira passagem bíblica que vamos tratar é exatamente 2 Timóteo 3, do 15 ao 17, que diz: E que, desde a infância, sabes as sagradas letras. Quer dizer, Paulo falando a Timóteo, sabia que Timóteo, desde a sua infância, conhecia as sagradas letras, conhecia das escrituras sagradas. E diz mais, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Quer dizer, a Bíblia, ela serve para nos tornar sábio para a salvação, não pelos nossos méritos, mas pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus. É útil e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então aqui fica bem claro que toda, não é somente uma parte, mas toda a escritura, ou seja, o Antigo e o Novo Testamento, foram alvo da inspiração de Deus. E não somente isso, ela é útil para tem diversas coisas que ela é útil para a nossa vida. Para que, no final, o homem seja perfeito. O homem que segue essa palavra, ele vai ser o homem perfeito e também perfeitamente habilitado para toda boa obra
que Deus preparou de antemão para que venhamos a segui-la. Então, essa passagem é muito importante e ela fala bastante com relação às Escrituras Sagradas. Um rápido comentário, então, sobre a passagem, 2 Timóteo 3, do 15 a 17. Percebemos que nessa passagem ficou claro que a Escritura é a perfeita regra de fé e de vida. Por quê? Ela é de fé porque ela é inspirada por Deus e vai nos tornar sábios para a salvação. E também ela é útil para diversas finalidades, para o nosso ensino, para nos repreender, para nos corrigir, para nos educar na justiça, onde justiça aqui tem a ver com vontade de Deus, a fim de que nós também sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Então, é interessante é que Paulo falou a Timóteo que ele sabe as Sagradas Letras, ou seja, isso também vem para nós. Nós temos que conhecer essa Escritura, temos que ter todos os dias, nos alimentarmos dessa Escritura. Devemos conhecer essas Sagradas Letras também. E ela tem várias utilidades. A primeira delas, por regra de fé. Ó, é o que foi falado no início. Salvação pela fé em Cristo. Então, é uma regra de fé. Mas não somente isso, ela também é uma regra de prática, porque ela serve para ensinar, nos repreender, nos educar, de tal forma que viemos a fazer boas obras. E já tinha falado isso, mas educação na justiça tem a ver com fazer a vontade de Deus. E, por último, toda a Escritura ela é inspirada por Deus. Então, esse versículo é muito importante para que venhamos a entender o que é a palavra de Deus. Mas também tem um segundo versículo, uma segunda passagem bíblica, que está em 2 Pedro 1, do 19 ao 21, que diz: temos, assim, tanto mais confirmada a palavra profética. A palavra profética aqui quer dizer exatamente as Escrituras Sagradas. E fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até o que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, aqui tem várias coisas interessantes. Essa questão de fazer bem atendê-la, que ele está nos indicando que devemos cumprir exatamente o que fala as Escrituras. A questão de nenhuma profecia foi dada por vontade humana, então, apesar de ter sido escrito por homens santos, mas esses homens santos falaram da parte de Deus e foram movidos pelo próprio Espírito Santo de Deus. Então, aqui tem alguns comentários sobre a passagem 2 Pedro 1, 19 a 21. Quando diz, e fazeis bem em atendê-la, aqui é uma referência exatamente à regra de fé e de prática. Eu faço bem em atender o que está na Escritura, porque lá vai conter todas as regras para fortalecer a minha fé, mas também a minha conduta diária, a minha prática diária também. Quando aqui foi falado, deixa eu voltar aqui, essa particular elucidação, nenhuma profecia provém de particular elucidação, tem a ver com você buscar responder isso, responder as questões por você mesmo. Então, não foi de uma particular elucidação, não foi de uma particular elucidação de um homem, não, foi exatamente veio da parte de Deus, é claro que movido pelo poder e pelo poder do Espírito Santo de Deus. E a Escritura não se origina num homem, não tem origem no homem. Nada do que foi escrito teve origem no homem, mas sim tudo aquilo que foi produto do próprio Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus é aquele que direcionou exatamente os homens para escreverem aquilo que Deus queria. Uma terceira passagem é Efésios 2, 20, que diz o seguinte: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Eu destaquei aqui o fundamento dos apóstolos e profetas, exatamente porque
os apóstolos têm mais a ver com o Novo Testamento e os profetas têm mais a ver com o Antigo Testamento. Então, tanto faz não, tanto os apóstolos quanto os profetas, ou seja, tanto o Novo Testamento como o Antigo Testamento, isso sim constitui o fundamento da igreja cristã. Tem algumas pessoas que acreditam que o Antigo Testamento caducou, que não é válido mais, mas muito pelo contrário, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento fazem parte, sim, da, da fundamentação da igreja cristã. Então, ambos os testamentos, eles são a palavra de Deus e, portanto, não existe superioridade em um em relação ao outro. Uma quarta passagem é a que está em Lucas 16, do 29 ao 31, que diz: Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, essa aqui é uma parábola em que, nessa passagem, é falado de Moisés e os profetas, onde Moisés e os profetas está mais relacionado com o Antigo Testamento. Imagina-se que essa passagem foi colocada exatamente para ressaltar a importância do Antigo Testamento para as nossas vidas. Não esquecendo que tudo que aconteceu no Antigo Testamento era uma tipificação do Cristo. Então, as coisas aconteciam lá, mas sempre apontavam para Cristo. Então, quando Cristo veio, não há mais necessidade de nenhum tipo, porque o próprio Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, ele veio e morreu e pagou um alto preço pelos nossos pecados. Então, tudo aquilo que tipificava Cristo consumou-se exatamente na pessoa de Jesus Cristo. Uma outra passagem que está em Apocalipse 22, do 18 ao 19, que diz: Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Então, o que está sendo dito aqui é que nós não podemos nem acrescentar, nem tirar nada, absolutamente nada da Bíblia, porque se alguém fizer isso, vai sofrer nas mãos de Deus. Então, uma rápida explicação é que a Escritura ela é de origem, caráter e autoridades divinas. Quem escreveu a Bíblia foram homens, mas todos eles inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então, tudo que tem na Bíblia é de origem, caráter e autoridade divinas. Portanto, nada, absolutamente nada, se lhe pode acrescentar ou retirar. Isaías 8:20, que fala da lei e também ao testemunho. Se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Então, quando se fala em lei e testemunho, está mais relacionado com a vontade de Deus, quando comparado com o dever do homem. Então, a vontade de Deus é lei, e o testemunho tem a ver com o dever do homem. O que significa esse dever? Seguir a regra de fé e prática. E onde pode se obter essa regra de fé e de prática? Exatamente examinando as Escrituras Sagradas. Portanto, as Escrituras Sagradas, elas são o padrão de fé e de prática, aqui também chamado de conduta ou de obediência. Mas é a mesma coisa. Nossa regra de fé e prática tem a ver exatamente com conduta, nossa regra de conduta, nossa ética cristã e também com a nossa obediência. E uma outra pergunta, ou uma outra base bíblica, exatamente está em Gálatas 1, 8 e 9, que diz:
Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema. Anátema quer dizer maldito. Então, todo aquele que prega um evangelho diferente daquele que Paulo, né, tinha pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Então aqui está sendo declarado a importância do evangelho da salvação. Tudo que for contrário à Escritura Sagrada deve ser por nós rejeitado. Não importa quanto sedutor possa ser. Muitas vezes há pregadores, há pastores, há presbíteros que tentam seduzir-nos com um evangelho mais light, para fortalecer a nossa carne. Isso deve ser rejeitado. O evangelho é muito simples, diga-se de passagem, é muito simples, mas tem que ser cumprido à risca. Não se pode alterar ou pregar um evangelho que seja diferente daquele que nós recebemos do próprio Cristo. Então, resumindo a pergunta número 3, ela nos questiona: o que é a palavra de Deus? E o catecismo responde: as escrituras sagradas, ou seja, o Velho e o Novo Testamento, são a palavra de Deus, a única regra de fé e prática. Destaque aqui para a única. Embora muitas pessoas tentem incluir novos elementos na passagem, na Bíblia, ela não tem que ser descartado por cada um de nós, porque ela é a única. Não existe nenhuma outra regra, nada pode ser acrescentado, como nós vimos na passagem bíblica. Então, o resumo dessa pergunta, ela está nesses 3 pontos aqui. Primeiro ponto é que a Escritura ela é a nossa autoridade, ela é a nossa única regra, ela que nos fala, não são os costumes da nossa região que vão indicar como deve ser a nossa regra de fé e a nossa regra de prática, ou a nossa regra de conduta, ou regra de obediência. Não. A nossa única autoridade é a Bíblia. E também não pode ser incluído nenhum tipo de regra feita por homens. Toda a nossa regra foi estabelecida pelo próprio Deus. E também, então, a Escritura é a nossa autoridade, porque ela nos ensina qual deve ser a nossa regra de fé. Por quê? Ela é a nossa única fonte das nossas doutrinas ou dos nossos ensinamentos. O nosso ensino vem da Bíblia. A nossa fé, aquela fé salvífica, aquela fé que salva, ela vem da Bíblia. Os sacramentos estão revelados na Bíblia. A nossa liturgia, os nossos cultos, nossos encontros, também estão todos na Bíblia. A nossa regra de disciplina também está baseada na Bíblia. O nosso ministério, que tem a ver com serviço cristão, também está baseado na Bíblia. Mas também ela também nos oferece uma norma ou regra de conduta prática. É nossa regra de fé, mas também ela é de prática, onde toda a nossa ética protestante ela é baseada em certas virtudes: verdade, honestidade, sinceridade, misericórdia, perdão, tolerância, justiça, fraternidade, submissão, obediência e piedade. Todas essas virtudes já são reveladas nas Sagradas Escrituras. Então, isso aqui é o resumo do que significa exatamente as Escrituras Sagradas. Bom, se vocês quiserem, nesse link há um questionário para algumas perguntas sobre essa pergunta de número 3. Deixa eu mostrar aqui para vocês as perguntas. Então, tenho aqui algumas perguntas. É interessante você colocar o seu nome para eu saber, mas se você não quiser colocar, não precisa colocar, tá? Mas se você colocar, eu vou saber quem respondeu. Então, algumas perguntas, por exemplo, por que é correto chamar as escrituras de sagradas?
Eh, eu tenho quatro alternativas aqui. Porque foram escritos por homens considerados santos, porque estabelece um bom ensinamento, porque revela um Deus que nos abençoa, ou porque são a revelação de Deus santo e, quando recebida com fé verdadeira, conduzem a uma vida de santidade. Perceba que algumas dessas perguntas não foram de forma literal respondidas nessa aula, mas é um pouco de reflexão que nós temos que ter para poder responder a essas perguntas, ok? Algumas questões vocês vão ter que fazer uma pesquisa, mas não é nada assim muito exagerado. É bem tranquilo mesmo responder a essas perguntas. E no final, quando você clica no Submit, você vai ver, tem uma opção lá, um link para você saber qual foi a sua nota. Perceba que algumas notas, algumas questões que valem 1 ponto, mas tem algumas que valem 2 pontos, ok? Então, após você submeter, você pode verificar se você acertou ou não as questões, ok? Bom, voltamos agora para os slides, agora para responder a quarta pergunta. A quarta pergunta, olha só que interessante, ela nos questiona como se demonstra que as escrituras são verdadeiramente a palavra de Deus. Então aqui vai haver uma prova. Como é que eu consigo provar que as escrituras são a palavra de Deus? Então eu dividi essa pergunta em 3 partes. Então a primeira parte da resposta a essa pergunta, ou seja, como se demonstra que as escrituras são a palavra de Deus, está aqui. Percebam, percebam a resposta. Olha só o que ela nos diz. Demonstra-se que as escrituras são a palavra de Deus pela sua majestade e também pela sua pureza de conteúdo. Mas não somente isso, pela harmonia de todas as suas partes e pelo propósito do seu conjunto, que é dar a Deus toda a glória. Quando eu vejo esse que é dar a Deus toda a glória, me lembro da pergunta de número 1, que nos foi ensinada aqui pelo presbítero Júlio Bessa. Tudo que vamos fazer, seja comer, beber, é para dar glória a Deus. Mas aqui interessante é que essa primeira parte da resposta, da demonstração, tem a ver exatamente com a própria Bíblia. A Bíblia ela fala por si mesma. A Bíblia ela é majestosa, ou seja, ela é grandiosa, ela é pura, ela é harmônica em todo o seu conteúdo. E o propósito é exatamente dar glória a Deus. Então, o propósito da Bíblia nunca é dar glória a homens, mas simplesmente dar glória a Deus, porque Ele é digno de receber todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, toda a honra e toda a glória seja dada somente a Ele. Então, eu baseei não, o catecismo se baseou em algumas passagens bíblicas que eu vou falar aqui algumas. A primeira delas é 1 Coríntios 2, de 6 a 8, que nos diz: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria desse século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos da sabedoria de Deus, em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Então aqui está falando sobre sabedoria, e fazendo um contraste entre a sabedoria de Deus e a sabedoria desse século, sabedoria dos poderosos, sabedoria do mundo. E faz-se uma colocação que é bem forte, mas que é real, que a sabedoria desse século se reduz a nada, ao contrário da sabedoria de Deus, que a sabedoria de Deus é aquela que nos leva para sermos salvos pela obra redentora de Cristo. Então, rápido comentário
sobre 1 Coríntios 2, 6 a 9, que diz que a sabedoria de Deus ela é majestosa, ela é grandiosa e não tem como comparar com a sabedoria desse mundo. E a sabedoria de Deus está reservada somente para aqueles que amam a Deus, não para os poderosos, não para os sábios desse mundo, mas para aqueles que são verdadeiramente humildes de coração. Então veja que aqui é um contraste muito grande entre a sabedoria de Deus e a sabedoria do mundo. Outra passagem bíblica que está em Salmo 119, versículos 18 e 129, onde fala-se que desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. E o 129 que diz: admiráveis são os teus testemunhos, por isso a minha alma os observa. Então, está sendo dito aqui que a lei de Deus, a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Mas não somente isso, são admiráveis. Os testemunhos de Deus são admiráveis. Então, o que essa passagem nos diz é que a Bíblia ela é grandiosa, majestosa e também admirável. Outra passagem bíblica está no Salmo 19, versículos 7 ao 9, que diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Glória a Deus pela leitura aqui da sua palavra. E realmente, a lei do Senhor ela é perfeita, porque foi dada pelo próprio Deus. E aqui tem diversas qualidades, reto, puro, límpido. Então, várias qualidades da palavra do Senhor. Então, aqui um rápido comentário é que, na passagem do Salmo 19, do 7 ao 9, vimos várias características da palavra, várias. Que ela é perfeita, ela é restauradora, ela é sábia, ela é reta, ela alegra, ela é pura, ela é limpa, ela é verdadeira e também ela é justa. Então, várias características da palavra foram dadas aqui. Outra passagem, Salmo 12, versículo 6, que diz: as palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. O destaque aqui é que a palavra do Senhor ela é uma palavra pura, que é o comentário que está aqui a respeito do Salmo 12, 6. A palavra de Deus ela é pura. Então, terminamos a primeira parte da resposta, como se demonstra que as Escrituras são a palavra de Deus. E agora vamos aqui na segunda parte da resposta, que diz: pela sua luz, pelo poder que possui para convencer e converter os pecadores e para edificar e confortar os crentes para a salvação. Então, vimos que na primeira parte, vimos que a Bíblia ela fala sobre ela mesma. É majestosa, grandiosa, é pura. E agora, nessa segunda parte, já nos diz que a Bíblia ela serve para convencer e converter os pecadores. Mas não somente isso, para também edificar os crentes e também confortar também os crentes para a salvação. Então, num aspecto foi falado a questão da grandiosidade da palavra, pureza da palavra, e agora falando de uma aplicação prática da palavra, que é exatamente converter os pecadores, também nos edificar. Então, baseado na passagem que está em Atos 18, 28, que diz: porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando, por meio das Escrituras, que o Cristo é Jesus. Então, o que está sendo falado aqui é que, através das Escrituras, estava sendo provado, estando convencido aos judeus que Jesus
ele é o Cristo. Então, usava-se as Escrituras para comprovar e provar, convencer de que Jesus é verdadeiramente o Cristo. Então, comentário rápido sobre Atos 18, 22, é que o poder das Escrituras é útil para convencer e também converter os pecadores. Outra passagem bíblica, também em Atos, Atos 10, versículo 43, que diz: dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Então, aqui está sendo falado sobre crer. Crer em quem? Crer em Jesus Cristo. E quem crê em Jesus Cristo recebe o perdão dos seus pecados. Mas aqui interessante, está sendo feito um link com quem? Com os profetas. Então, aqui o link é entre a obra redentora de Cristo exatamente com o Antigo Testamento, que tem a ver com os profetas. Então, o rápido comentário sobre Atos 10, 43 é que os profetas já falavam, desde o Antigo Testamento, sobre o Cristo que viria. E esse viria para quê? Para nos salvar dos nossos pecados, para nos remir dos nossos pecados. Isso se dá somente pela fé em Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, os profetas já davam esse testemunho. Outra passagem está em Hebreus 4:12, que diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, aqui está falando a Bíblia sendo viva e sendo eficaz. Muito interessante, porque a Bíblia foi escrita há muitos anos atrás, mas ela continua sendo viva. Ela continua cumprindo o propósito pela qual ela foi escrita. Ela continua sendo eficaz. Mas aqui o interessante também é que a própria Bíblia, que é viva e eficaz, ela é capaz de discernir os nossos próprios pensamentos, o nosso próprio propósito do nosso próprio coração. Então, um rápido comentário é que a palavra de Deus é viva e eficaz, portanto, ela é válida para ontem, hoje e amanhã. Não podemos dizer que a Bíblia caducou, porque ela continua sendo viva, continua sendo eficaz. E ela também é usada, ela é usada como uma arma que Deus mesmo nos proveu para lutarmos contra Satanás. Está lá em Efésios capítulo 6. E a palavra de Deus tem o poder de nos julgar. É o que está exatamente aqui, ó, para discernir os nossos pensamentos e propósitos do coração. Então, a palavra de Deus, ela sim também nos julga. Às vezes você está lendo a palavra de Deus, você quer ter uma decisão, alguma coisa, você recorre à palavra de Deus e você vê, muitas vezes, que aquilo que você quer fazer não está de acordo com a palavra. Por isso que eu digo que a palavra ela nos julga, porque ela também nos ensina, nos exorta, muitas vezes. A outra passagem está em Tiago 1:18, que diz: pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Aqui fala sobre gerar. Ele nos gerou. Então, isso aqui está uma referência para regeneração, o nascer de novo, lá de João 3. E essa regeneração se dá através da palavra da verdade. E interessante para que nós fôssemos primícias das suas criaturas, primeiros das suas criaturas. Então, um rápido comentário sobre Tiago 1:18 diz que a regeneração é um milagre que somente Deus pode fazer. Ninguém pode se auto-regenerar-se. Não. Deus é que nos regenera. E fomos gerados e enxertados por causa da palavra de Deus. Essa palavra que vem a ser usada para nos direcionar para a fé em Jesus Cristo, que verdadeiramente nos salva. E o propósito divino não é abençoar o crente com bênçãos materiais, mas fazer dele as primícias das suas criaturas. Tem muita gente que está falando que o crente tem que ser cheio de bênçãos materiais. Isso não é verdade. As nossas bênçãos, elas são
espirituais. Não há nenhum compromisso de Deus em nos dar bênçãos materiais, mas sim as bênçãos espirituais. Não quero dizer que quem tem bênção material não é de Deus. Não estou falando nada disso. Estou querendo dizer que Deus não se comprometeu a derramar sobre nós aquela prosperidade que algumas pessoas falam por aí. Bênçãos materiais, carros novos, mansões, viagens para o exterior. Não necessariamente, mas se for, tudo bem, não tem problema algum. Mas não é o caso aqui, certo? Mas o mais importante é você ser arrolado no livro da vida. Isso que é o mais importante. Lá você vai ser a primícia das suas criaturas, primícia das criaturas de Deus. Então, finalizando a segunda parte da resposta, como se demonstra que as Escrituras são verdadeiramente a palavra de Deus, que teve a ver com a salvação em Cristo Jesus. E agora, a terceira e última parte da resposta, pergunta 4, diz que o Espírito de Deus, porém, dando testemunho pelas Escrituras e juntamente com elas, no coração do homem, é o único capaz de completamente persuadi-lo de que elas são realmente a palavra de Deus. Então já vimos que essa demonstração ela se deu inicialmente por causa da própria grandiosidade, da própria majestade da palavra de Deus, da pureza, da harmonia que existe na palavra de Deus. E, em segundo lugar, que essa palavra tem uma utilidade muito prática, que é de salvar pecadores. Ela é utilizada para salvar os pecadores. Agora, uma terceira resposta tem a ver com o fato de que, se não houver uma ação do Espírito Santo de Deus, não vai se conseguir, porque o Espírito Santo de Deus é aquele que entra no nosso coração, ele nos regenera e ele é o único que é capaz de nos persuadir, de nos orientar, de que a palavra de Deus é realmente, que a Bíblia, desculpa, é realmente a palavra de Deus. Então você pode até acreditar na Bíblia como algo majestoso, algo glorioso, algo que é puro. Você pode até acreditar que a Bíblia salva as pessoas, mas se o Espírito Santo não agir no teu coração, nada disso vai se completar, porque ele é o único capaz de nos persuadir de que a Bíblia é realmente a palavra de Deus. Então, baseado aqui em João 16, versículos 13 e 14, que diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Então, quem vai nos guiar é o Espírito Santo. Por quê? Não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, quem vai nos falar no coração, quem vai nos anunciar no coração? O Espírito Santo. E o Espírito Santo também glorificará Cristo, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Então, o Espírito Santo é aquele que guia, aquele que diz, aquele que anuncia para cada um de nós. Ele é que faz esse trabalho de nos guiar pelos caminhos que são retos, caminhos que nos levam para mais perto de Cristo. Esse é o papel do Espírito Santo. Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele que tem essa finalidade. Ele é que nos regenera também. Então, um rápido comentário é: quem é o nosso guia? Uma pergunta: quem é o nosso guia? Quem nos falará? E quem vai nos anunciar? Resposta: o Espírito Santo de Deus. Então, aqui a resposta completa à pergunta número 4, que pergunta: como se demonstra que as Escrituras são a palavra de Deus? Resposta: em primeiro lugar, demonstra-se que as Escrituras são a palavra de Deus pela sua majestade, pela sua pureza de seu conteúdo, pela harmonia de todas as suas partes e pelo propósito do seu conjunto, que é dar a Deus toda a glória. Então, essa primeira parte é falar das características da Bíblia,
A Bíblia fala sobre ela mesma, que ela é majestosa, grandiosa, ela é pura, ela é harmônica, ela tem um propósito muito, muito belo, que é de sempre dar glória a Deus. Como segunda resposta, tem a ver com, pela sua luz, pelo seu poder, que possuem para convencer e converter os pecadores e para edificar e confortar os crentes para a salvação. Então, nessa segunda parte, fala sobre os pecadores quando eles se convertem através da luz e poder da palavra. E a terceira e última parte é aquela que fala que o Espírito Santo de Deus é aquele que nos guia, é aquele que nos anuncia, aquele que nos fala, e que é o único capaz de nos persuadir de que realmente a Bíblia ela é a palavra de Deus. Resumo nesse ponto é que os fundamentos que comprovam que realmente a Bíblia é a palavra de Deus estão resumidos aqui. Em primeiro lugar, a própria Escritura fala sobre ela mesma. A própria Escritura ela fala e diz que ela é inspirada por Deus, que ela é uma revelação divina, não uma revelação humana, apesar de ela ter sido escrita por homens, mas é uma revelação, é uma inspiração que vem do próprio Deus. Através de quê? Da sua majestade, da sua grandiosidade, da sua pureza. O seu conteúdo é puro, o seu conteúdo é majestoso, o seu conteúdo é grandioso, porque ela nos fala a respeito de Deus. Ela que nos revela quem é Deus. E também quem é o homem. Ela nos revela um Deus que é santo, 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 e revela um homem que é miserável, pecador. A partir da queda, o homem se tornou totalmente indigno de chegar na presença de Deus, mas que o próprio Deus deu, proveu para o homem um mecanismo, uma forma de redenção, que é simplesmente crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, aqui há uma certa comunicação entre Deus e o homem caído, que se dá através de Jesus Cristo. Um outro aspecto a respeito da Bíblia, que ela fala sobre ela mesma, está exatamente na harmonia entre as suas partes. Tudo que tem na Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento, está todo harmonicamente arranjado. Não existe nada se contradiz. Às vezes você lê um texto e esse texto está obscuro. O que você tem que fazer é buscar um outro texto que torne mais claro aquele texto obscuro. Isso é muito comum na Bíblia. Muitas vezes você lê o texto e não entende, mas você vai para outro texto e consegue entender melhor aquele texto. É claro que tem que ter muita segurança, né, em fazer esse tipo de análise, mas essa é uma regra, né, da interpretação bíblica. Um texto obscuro, ele é suprido por um texto mais claro. E o propósito do conteúdo, como tínhamos visto, ele é dar glórias a Deus. E, no caso, nesse aspecto aqui particular, tem a questão do relacionamento entre Deus e o seu povo. Deus busca relacionamento, sim, conosco. Tanto é que, se vocês forem analisar, desde o início, Deus estabeleceu alianças com o seu povo. E essa aliança nada mais é do que relacionamento. Inclusive, tem aquela parte, né, que fala do relacionamento, os 3 mandatos do relacionamento, que tem um relacionamento com Deus, que é o mandato espiritual, tem o relacionamento que eu tenho entre família, que é o social, o mandato social, e tem o relacionamento que eu tenho no geral, no trabalho, forma externa, que é o relacionamento cultural, ou aliança, esses 3 aspectos da aliança. Então, tudo isso tem a ver com relacionamento entre Deus e o seu povo. E, por último, um outro, não menos importante, é exatamente o testemunho do Espírito Santo, que é o único capaz de nos persuadir para que venhamos a realmente entender e compreender e aceitar a Bíblia como aquela regra de fé
como a nossa única regra de fé e prática, e realmente ela é a palavra de Deus. Bom, se vocês quiserem, temos aqui mais um questionário no, da pergunta 4. Eu vou compartilhar depois o link com vocês, mas teria esse outro link aqui para a gente exercitar, verificar o que nós aprendemos. Se você quiser colocar o seu nome, é importante colocar, mas se você não quiser, também não precisa. Vamos tratar aqui, por exemplo, a primeira pergunta, pergunta de número 1. Olha só que ela nos questiona. Que posição ocupa a Bíblia entre os livros do mundo? Mais uma vez, percebo que não necessariamente essas perguntas foram literalmente respondidas por essa aula, mas é interessante para que você venha a refletir e que venha a responder essas questões. Por exemplo, é um livro que tem bom nível de circulação, mas infelizmente ainda não é o maior. Ou é um livro que tem bons ensinamentos, mas precisa de atualização para os dias de hoje. Ou é um livro que já foi traduzido em mais idiomas do que qualquer outro livro. Ou é um livro muito importante para todos os povos, graças a seus 40 homens que o escreveu. Qual seria a resposta para essa pergunta? Então, não necessariamente eu respondi explicitamente na aula, mas eu acredito que vocês, todos nós temos condições de responder a essas perguntas de forma relativamente tranquila. Bom, resumo geral dessa aula, o que é a palavra de Deus? Vimos que trata-se de autoridade, ela é autoritativa, porque ela nos fala tudo que nós devemos aprender sobre a nossa regra de fé. Essa fé é aquela fé salvífica, aquela fé que salva, aquela fé em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, e também a nossa norma de conduta, ou a nossa norma prática, ou a nossa norma de obediência. Então, esse é o resumo do que é a palavra de Deus. Ela é a autoridade que nos fala de fé e também fala de prática. E como é que faço para demonstrar que as escrituras são realmente a palavra de Deus? Já vimos que a própria escritura, ela fala sobre ela própria e define e se mostra como uma escritura que é majestosa, que é grandiosa e que é pura, onde fala sobre o que é Deus, santo, quem é o homem, pecador, e a forma de comunicação entre Deus e o homem que se dá através do nosso mediador, que é Jesus Cristo. Que há uma harmonia entre todas essas partes, que pode ser resumida, se você quiser resumir a Bíblia em duas partes, pode se dividir em revelação, onde Deus se revela, onde revela quem é o homem, qual é a forma de comunicação entre Deus e o homem, e que fala-se também bastante sobre a questão da salvação ou redenção. E o propósito do conteúdo, que tem a ver com a glória de Deus, mas que basicamente pode ser dividido nos relacionamentos, nas alianças, que são a aliança pode ser dividida em 3 mandatos. O mandato que eu tenho com o próprio Deus, que é o espiritual, relacionamento que devo ter com o próprio Deus, relacionamento em casa, com a minha família, que é o relacionamento social, e relacionamento que eu tenho com as pessoas externas, com o exterior, com o trabalho, que é o mandato cultural. E, por último, ter testemunho do Espírito Santo, que é o único que é capaz de nos falar, de nos converter e nos dizer que realmente a Bíblia ela é verdadeiramente a palavra de Deus. Então, irmãos, que Deus nos abençoe, nos livre, nos guarde de todo mal e que a mensagem de hoje possa ter causado transformação em nossas vidas, que possamos sair perfeitamente conhecedores do que é a palavra de Deus e como se demonstra que ela realmente as escrituras são a palavra de Deus. Gostaria de abrir agora espaço para, se alguém tiver alguma pergunta, que possa fazê-lo.
Alguém quer fazer alguma pergunta? Ninguém quer fazer uma pergunta? Alguém quer fazer alguma colocação? Meu irmão, aquilo que você já falou aí, né, na aula, quaisquer acréscimos às Sagradas Escrituras implicam num desvio total da própria Escritura. A Uhum, gente vê na história exemplos de várias igrejas e que existem hoje, abre aspas, igrejas, né, e que se desviaram das Escrituras por ter uma outra fonte de verdade uhum, além das Escrituras. uhum. Amém. É verdade. Mais alguém quer fazer alguma colocação? É, tá. Então, eu gostaria de aproveitar esse momento. eh, a Rosane colocou uma mensagem no chat. Gostaria de dizer que gostaria de parabenizar hoje a todas as mães da nossa igreja, pedindo que Deus venha abençoá-las ricamente, poderosamente, e que é aquilo que eu sempre digo. Hoje é o dia que o comércio, em que as pessoas reservaram como o Dia das Mulheres. E tem que ser feito isso mesmo, eu concordo plenamente com isso. Só que, para mim, Dia das Mães são todos os dias, 365 dias por ano, porque as mulheres merecem todo o nosso reconhecimento. Então, fica aqui o meu desejo de que as mães sejam muito abençoadas por Deus e que, por outro lado, as próprias mães continuem perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Que possamos estar sempre ligados no desse Deus que ele é maravilhoso. Mas fica aqui o meu abraço e meu desejo de feliz Dia das Mães para todos vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não. Correto? Opa, diga lá, João. Correto? Sim, Eu lembrei agora. Tem um texto que tem no Novo Testamento dos Gideões. Posso ler para você aqui? pode sim, tranquilo. Eu vou ler aqui então. A Bíblia contém a mente de Deus, a condição do homem, o caminho da salvação, a condenação dos pecadores e a felicidade dos cristãos. Suas Uhum, doutrinas são santas, seus preceitos são justos, suas histórias verdadeiras e suas decisões imutáveis. Leia para ser sábio, creia nela para estar seguro e pratique para ser santo. Ela contém luz para dirigi-lo, alimento para sustentá-lo e consolo para animá-lo. É o mapa do viajante, o cajado do peregrino, a bússola do piloto, a espada do soldado e o guia do cristão. Por ela o paraíso é restaurado, os céus abertos e as portas do inferno descobertas. Cristo é o seu grande tema, nosso bem, o seu intento e a glória de Deus a sua finalidade. uhum, Deve encher a mente, governar o coração e guiar os pés. Leia lenta e frequentemente em oração. É uma mina de riqueza, um paraíso de glória e um rio de prazer. É-lhe dada em vida, será aberta no dia do julgamento e lembrada para sempre. Ela envolve a mais alta responsabilidade, recompensará o mais árduo labor e condenará a todos quantos menosprezam seu sagrado conteúdo. Até aqui, meu irmão. que bom. Eu percebi assim que está bem, está bem dentro do que a gente acabou de estudar, que é exatamente a questão do que nós acabamos estudando do catecismo.
Obrigado aí pela leitura, Júlio, que só veio a corroborar com tudo aquilo que nós viemos já estudando. Bom, eu gostaria de então finalizar esse momento fazendo uma última oração, ok? Senhor, nosso Deus, Tu és o amado das nossas almas. Mesmo em tempo de pandemia, de afastamento, de isolamento, nós cremos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso das nossas vidas. Cremos, ó Pai, que Tu tens algo maravilhoso para nos ensinar através dessa pandemia, através dessa situação que muitas vezes até causa incômodo, estranheza, mas sabemos que Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu tens um motivo para essas coisas todas. Cabe a nós buscarmos em oração para entendermos qual é aquilo que Tu verdadeiramente queres para as nossas vidas. Queremos também, ó Pai, te agradecer por esses momentos que passamos juntos, mesmo que virtualmente, mas que estamos juntos, sim, no mesmo propósito, nos mesmos caminhos, e mesmo estando afastados, Tu mesmo proporcionaste para as igrejas esse mecanismo tecnológico para que venhamos a ter mais contato contigo, com a Tua palavra, podemos estar juntos, mesmo que distantes, mas possamos estar juntos para aprender mais e mais de Ti. Que Tu possas estar sendo glorificado através das nossas vidas todos os dias e que nós, por outro lado, possamos estar sempre colocando diante de Ti as nossas petições, nossas dúvidas, nossas inquietações. Porque Tu tens cuidado de cada um de nós, temos a certeza disso. Que Tu possas continuar abençoando a Tua igreja, fortalecendo a nossa fé, para que não venhamos a tropeçar e cair em qualquer pedra, mas que possamos ser um reflexo de Ti, ser um perfume Teu, para que as pessoas nos vejam através de nós, que vejam a Tua presença em nós. Que possamos, ó Pai, sermos achados por Ti lá naquele último dia, como obreiros aprovados e que manejam muito bem as palavras da verdade, que é o que estamos fazendo aqui nessa escola bíblica, aprendendo mais da Tua palavra, que é viva e que é eficaz. Abençoa-nos, portanto. Sê com a Tua igreja. É o que nós te rogamos em nome e por amor de Jesus Cristo, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém, irmãos, que Deus nos abençoe para a glória dele mesmo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.